Não é segredo para ninguém que vender serviços através da internet é um bom negócio. É um negócio de alta margem de lucro, é um negócio onde você consegue ganhar muito dinheiro em uma só venda, diferente de, por exemplo, vender cursos baratos no começo, não que seja um problema vender cursos baratos, mas quando você vende um serviço, você consegue ter dinheiro, ter caixa e reinvestir, ou em construir uma grande empresa de serviços, ou até mesmo ir para outras áreas com dinheiro no bolso. Eu vejo muita gente que, por exemplo, usa prestação de serviço para gerar grana, para depois fazer alguma outra coisa que tem vontade de fazer. E nesse vídeo aqui eu quero te apresentar um truque. Basicamente, eu quero te apresentar uma parada que ninguém te conta sobre como vender serviços no digital e realmente faturar muito com isso. Muita gente te fala para você vender os serviços e provavelmente quando eu falo vender os serviços, você pensa principalmente em serviços de gestão de tráfego e serviços de produção de conteúdo, social media, ou até como estão chamando agora que é o gestor de tráfego orgânico. Mas existem coisas que são um pouco além dessas obviedades que vão fazer com que você realmente consiga ganhar muito dinheiro com prestação de serviço em 2024 e em 2025. Se você entender o que eu vou passar para você aqui nesse vídeo, independente do estágio em que você tá, você consegue sim construir uma empresa de serviços, faturar 100 até mesmo 500 mil reais por mês, assim como eu já fiz com várias das minhas empresas que eu tive nos últimos 9 anos. Então é isso que eu vou compartilhar com você hoje, mas antes eu tenho um recadinho muito importante. Você gostaria de ter uma análise detalhada, personalizada e individual da sua operação? Olhar para a sua operação, da sua agência ou urgência e te mostrar o que você precisa corrigir ou ajustar para ir para o próximo nível de faturamento? E o melhor, de graça. Então é só se cadastrar no primeiro link que está aqui na descrição. Você entra lá, se cadastra, minha equipe entra em contato com você e em algumas horas você estará numa reunião individual com um dos especialistas aqui da minha empresa. Então não perde tempo, já faz seu cadastro aqui no começo do vídeo. Opa, Rodrigo Vincenzi aqui, muito prazer ter você por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Não esquece de apertar no like aqui do vídeo aqui embaixo, porque esse tipo de vídeo que eu faço é justamente para gerar muito valor para você e a única retribuição que eu peço é que você aperte no joinha aqui embaixo e se inscreve no canal se você gostar. Agora vamos falar sobre essa parada de venda de serviços. Para você entender esses dois truques aqui, você precisa entender um pouco sobre o contexto do mundo da prestação de serviço. Responde aqui na sua cabeça, não precisa digitar nem nada, responde na sua cabeça. Um serviço de R$ 2.500 para eu entregar gestão de tráfego e social media, você, na sua realidade, é um bom serviço ou é um mau serviço? Eu tô vendendo bem ou eu tô vendendo mal? Tá caro, tá na média ou tá barato? Na sua realidade, pensa com você. Pensou? Então agora eu vou te explicar por que na verdade isso é um mau negócio. Quem vende serviço vende horas, vende trabalho. Você pode estar vendendo a sua hora se você é uma urgência, ou você pode estar vendendo a hora da sua equipe se você já tem uma equipe, se você já é uma agência. E quando a gente olha para o serviço que você vai fazer, que é gestão de tráfego e social media, esses dois serviços eles levam muito tempo para ser executado. Ou vai me dizer que quando você fecha um cliente de gestão de tráfego, a conta de anúncios vem toda organizadinha, bonitinha? Claro que não. E geralmente você gasta ali pelo menos uma tarde só organizando a conta de anúncios, fazendo a contingência, e liga pro cliente, o energúmeno esqueceu a senha dele do Facebook e por aí vai, e demora para você fazer aquilo. Ou seja, você leva horas para executar aquilo. Um dos principais erros, e eu vou fazer um vídeo só sobre os principais erros de quem tenta fazer uma agência, é não entender a sua precificação tendo uma base em quantas horas você vai trabalhar. Justamente por achar que essas coisas pequenas são pequenas e que não fazem sentido você cobrar por aquilo. Mas quando você para olhar tudo que você faz num serviço de tráfego e de social media, a gente vai somar aproximadamente 60 horas. Eu já fiz essa conta várias vezes, porque eu já vendi muito esses serviços. E o serviço de social media ali para fazer de 3 a 4 posts por semana vai dar mais ou menos 34 horas, enquanto o serviço de gestão de tráfego gira em torno de 26 horas mensais. O tempo de gerenciamento aqui e acolá. Por exemplo, se você olha a conta de anúncios do cliente 20 minutos por dia, multiplica isso aí por 22 dias úteis e divide por 60, você vai ver que você passa ali de 7 a 12 horas por mês olhando a conta de cada cliente seu. É assim que a gente calcula e faz a precificação ali. Depois eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem um vídeo sobre precificação, comenta aqui, eu quero um vídeo sobre precificação, que eu vou fazer um vídeo desse pra você. Mas tem que comentar aqui, comenta aqui embaixo. Quando a gente pega R$ 2.500, que é o valor que você ia vender, e divide por 60, que é o tempo de execução daqueles serviços, dá R$ 41,66. Ou seja, você tá vendendo a hora da sua empresa por um preço mais barato do que alguém que limpa o sofá da sua casa e tá cobrando na hora. Não desprezando, obviamente, a profissão, mas você vende um serviço que é um serviço consultivo e intelectual, que exige um alto nível de sofisticação e de estudo, ou seja, o preço da sua hora tinha que ser um pouquinho mais caro, porque a sua hora ela é mais rara, né? Para ter uma pessoa para limpar o sofá da casa, é mais fácil achar um profissional para isso do que achar um bom profissional de marketing. Logo, a sua hora deveria ser mais cara. Então você está precificando o seu serviço errado. Então isso é bem importante de você entender, porque as pessoas têm essa dificuldade de entender o preço que elas vendem o serviço. E aí, o que isso tem a ver com um truque para você vender mais e vender melhor o seu serviço? Isso tem a ver que não adianta eu virar
para você e falar, então o certo seria cobrar quanto? 60 horas vezes um preço de hora de 120, que seria o mínimo aceitável, daria 7.200. Só que se você não tem portfólio, branding, cases de sucesso, você não vai conseguir cobrar esse valor, eu sei disso. Por isso que você tem que se atentar a esses truques, para você não ficar na corrida dos ratos, travado em contratinhos pequenos e pouco lucrativos, que são duas coisas muito simples. A primeira delas é um serviço bom que deve ser vendido para o seu cliente, ele deve ser um serviço leve de se entregar. Perceba que eu não utilizei a palavra fácil, porque nada é fácil de verdade. Se fosse fácil, tava todo mundo fazendo, tava todo mundo rico. Mas o trabalho que você vende, o serviço que você vende, ele deve ser leve de executar. Ou seja, um serviço onde quando você erra uma vírgula, o cliente fica puto e manda você editar tudo, não é leve. Social media. Um serviço onde você fica refém de um cliente que o tempo inteiro tá reclamando de lead desqualificado, mas na verdade o time de vendas dele que é ruim, não é um serviço leve de ser executado. Serviço de gestão de tráfego, serviço de social media são serviços pesados de serem executados. Porque na maioria das vezes o cliente cobra bastante você. E para cobrar mais caro do que o valor de todo mundo, né, que geralmente vocês cobrar, sei lá, 5, 7, 8 mil reais para fazer esse serviço, você precisa ter cases, portfólio e principalmente a confiança do seu cliente. Então, qual é o real problema? Se esses serviços não são leves e fáceis de se entregar, você nunca vai conseguir escalar de verdade, porque você sempre vai estar preso no operacional, sofrendo para entregar aquilo para o teu cliente. Essa é a primeira premissa. Eu vou falar a segunda e vou conectar as duas para você. A segunda premissa é um bom serviço, né, para que você venda ele bem, com valor justo, ele é obviamente bom. Presta atenção nisso. Em 2016, 17, 18, na época que a minha agência, a agência que eu tinha na época, era top 1 pela RD Station, nós vendíamos com muita facilidade o serviço de inbound. Quem é mais velho do mercado sabe do que eu tô falando, mas quem é mais novo deixa eu contextualizar. Naquela época, a empresa Resultados Digitais, que tinha o software RD Station, fazia um marketing muito massivo no Brasil inteiro, disseminando o inbound marketing, que era basicamente uma estratégia de atração de leads através de relacionamento. Ponto. E aí, o mercado inteiro ficou interessado naquele assunto, porque estavam se falando muito sobre aquilo naquele momento. Ou seja, as agências que sabiam como fazer o tal do inbound fechavam clientes a rodo. Então assim, vinha muito cliente para mim, para minha agência na época, era a B300, que era a minha agência que eu vendi lá. Eu recebia muitos clientes, o tempo todo a gente recebia cliente querendo o tal do inbound, porque a gente era uma referência em inbound, porque a gente sabia fazer inbound e nós estávamos no top da RD lá na época, né? Na época não tinha Platinum, Diamond, era só até o Gold, a gente era a agência Gold da RD. Entendendo isso, esse cenário, você olha para trás e pensa, tá, em 2016, 17, 18, 19, o serviço de inbound era um serviço muito valioso. Quando a gente vira para 2020, o que aconteceu? As empresas tiveram que fechar suas portas e foram obrigadas a ir para o digital. Só que antes as empresas elas iam para o digital pensando em longo prazo, ou seja, o inbound. O inbound é um marketing de longo prazo. No momento em que você só tem uma opção para vender, que é trazer pessoas, fazer tráfego pago ali para trazer leads rápido era a melhor solução. Ou seja, era óbvio para os empresários que eles precisavam de gestão de tráfego. Inclusive esse termo ele nem era tão popular. O próprio Pedro Sobral que disseminou esse termo, ele explodiu em 2020. Depois ele já vinha produzindo muito conteúdo, então ele já estava preparado, né? Muita preparação para quando veio. A gente fala, né, que a sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Foi o que aconteceu com ele. E aí esse nome no mercado explodiu, todo mundo queria um gestor de tráfego para sua empresa, ou seja, em 2020, 2021, o serviço do gestor de tráfego era obviamente bom. Só que hoje, com as empresas voltaram ao normal, digamos assim, né? O mundo voltou ao normal, nós não precisamos mais tanto do gestor de tráfego. Por quê? Porque agora atrair leads ficou mais fácil. Alguns donos de empresa, e cara, você pode concordar, chorar, rolar na grama, o que você quiser, mas o cara às vezes consegue mais resultado no botão do impulsionado do que contratando o seu serviço, e você sabe disso. Se você tiver um pingo de humildade e não for soberbo com o seu trabalho, você sabe disso. Ou seja, atrair leads não é mais um serviço obviamente bom. O empresário não acorda de manhã e pensa, eu preciso de mais leads, que é o que um gestor de tráfego ou um social media faz. Então não é mais tão obviamente bom esse serviço, tá? Então vamos lá. Um serviço que você consegue vender bem, com margem de lucro alta, cobrando um valor justo e ganhando a confiança dos seus clientes para vender outras coisas depois, ele tem que ter essas duas premissas. Ele tem que ser obviamente bom e leve de se entregar e leve de consumir também para o cliente, né? Então, como que a gente une essas duas coisas? Primeiro, está claro no mercado se atrair leads está fácil? Qual é a dificuldade? Converter leads. A maior parte dos empresários que chegam nas minhas agências, eles reclamam de antigas agências falando, só me traziam leads curiosos e desqualificados e a gente não fechava. Você já deve ter visto essa objeção. Clientes já devem ter cancelado com você por esse motivo. Por quê? Porque você entrega
entrega um serviço incompleto, onde você traz leads, mas não gera o fechamento. Então, o que é um serviço obviamente bom? Vamos pensar. O serviço obviamente bom é quando eu consigo converter os leads para o meu cliente. Ah, Rodrigo, então eu vou pegar o serviço ali de responder os leads no WhatsApp e tudo mais e tal. Pô, isso daí não é leve, né? Então, não segue as duas premissas. Se você fosse vender tipo um vendedor de aluguel para o seu cliente, seria um serviço obviamente bom, mas não leve de entregar. Então, não resolve o problema. Então, como que você resolve esse problema? Trazendo a moda do momento, que é a tal da inteligência artificial. Se você usa a inteligência artificial para criar um robô vendedor e entrega isso para o teu cliente, o seu serviço vale muito no mercado. Eu tô falando de cobrar de 2 a 20 mil reais para fazer uma implementação como essa. E isso pode mudar completamente o rumo da sua empresa. Porque isso pode ser um serviço de entrada para você fechar clientes em volume, assim como muita gente fez antigamente com o Google Meu Negócio, que também não é mais um serviço obviamente bom. Então você consegue vender o serviço de inteligência artificial como um produto de entrada, um produto de abertura de carteira, ou até um upsell para os clientes que você já tem. Se você pega e cria um robô de atendimento, gente, não é aqueles robô burro, porque, mas o atendimento não é humanizado. É porque você nunca conversou com um robô bom de verdade. Um robô ruim é aquele que, tipo assim, seleciona a opção que você quer, aí você clica na opção. Aí não é, você tem que voltar, é uma labuta, é horrível conversar com esse tipo de robô. Não, a inteligência artificial hoje, ela tá tão avançada que ela de fato conversa com o lead igual um ser humano. Na verdade, melhor do que um ser humano, porque os vendedores são muito ruins na maioria das vezes nas empresas, o atendimento é demorado, é lento, o vendedor às vezes é grosso, escreve errado. A inteligência artificial não. Ela consegue resolver esse problema das empresas. E você consegue vender isso para quem já é seu cliente ou como um produto de entrada e escalar bastante. Então, se você tiver um serviço onde você entrega um vendedor, um closer para o seu cliente de inteligência artificial, você pode arregaçar de vender e gerar muito caixa pelos próximos 2 anos da sua agência. Não extinguindo os serviços que você já tem. Mas lembra do que eu disse lá atrás? Se você ganha a confiança do seu cliente, depois você consegue vender o que você quiser no preço que você quiser. Esse serviço ele serve exatamente para isso, para que você ganhe a confiança do seu cliente com uma entrega leve e obviamente boa, para depois você vender o que você quiser e esticar o seu LTV. Isso é o futuro do que as agências, urgências e prestadores de serviço precisam fazer e se atentar. Inclusive, um adendo aqui, eu criei um treinamento chamado Closer IA que te ensina a fazer isso e ele custa só R$29. O link vai estar aqui na descrição também, tá? Lá eu te ensino tudo isso, como que você faz para montar a inteligência artificial e vender pro seu cliente. Tá tudo bem explicado lá, é um cursinho de 29 conto que vai te ensinar a desbloquear essa parada. Depois você dá uma olhada, o link tá aqui na descrição também. Mas é isso. Esse aqui é o truque, né, como eu coloquei no título do vídeo. Porque pouca gente tá fazendo. E quem tá fazendo de graça. Tá entregando, eu entrego pro meu cliente gestão de tráfego e eu entrego uma consultoria de vendas. Não, cara, a consultoria de vendas deveria ser o seu serviço e o tráfego é aquilo que você entrega barato depois e que você vende depois. Inverta a ordem e eu tenho certeza que você vai colher muito dinheiro nos próximos 6 meses. Dito isso, um grande abraço, boas vendas e até o próximo vídeo.